Bom dia para todo mundo. Vamos à nossa história do dia, de histórias para aquecer o coração. Então vamos lá. A história de hoje se chama O Sorriso. Sorriam uns para os outros. Sorria para sua mulher, sorria para seu marido, sorria para seus filhos. Sorriam uns para os outros, não importa quem sejam os outros. E isso vai ajudá-los a sentir mais amor. É uma mensagem de Madre Teresa. Vamos à nossa história. Muitos americanos conhecem O Pequeno Príncipe, um maravilhoso livro de Antoine Saint-Exupéry. É um livro fantástico e espetacular, que funciona como livro infantil e como uma fábula que convida os adultos à reflexão. Poucos conhecem outros textos desse autor. Ele era um piloto de combate que lutou contra os nazistas e foi morto em ação. Antes da Segunda Guerra Mundial, lutou na Guerra Civil Espanhola contra os fascistas e escreveu uma história maravilhosa baseada nessa experiência, O Sorriso. É essa a história que quero agora dividir com vocês. Não fica claro se ele pretendia escrever uma passagem autobiográfica ou se é ficção. Prefiro acreditar que se trata de uma história real. Ele conta que foi capturado pelo inimigo e jogado numa prisão. Tinha certeza, pelos olhares de hostilidade e pelo duro tratamento que recebia dos carcereiros, de que seria executado no dia seguinte. A partir daqui, contarei a história com minhas palavras, tal como me lembro dela. Eu estava certo de que seria morto. Fiquei terrivelmente nervoso e confuso. Remexi em meus bolsos para ver se encontrava algum cigarro que tivesse escapado na revista. Havia apenas um, e por causa do tremor de minhas mãos, mal podia levá-los aos lábios. Mas estava sem fósforos, pois tinham me tomado. Através das grades, olhei para o carcereiro, mas ele me ignorava, como se eu já fosse um cadáver. Falei em voz alta. Tem fogo, por favor? Ele me olhou, deu de ombros e chegou perto da grade para acender o meu cigarro. Ao se aproximar e riscar o fósforo, seus olhos inadvertidamente fixaram nos meus. Nesse momento, eu lhe sorri. Não sei por que fiz aquilo. Talvez pelo nervoso, talvez porque quando se está muito perto de alguém fica difícil não sorrir. Em todo caso, sorri. Naquele instante, foi como se uma faísca saltasse na distância que separava nossos corações e nossas almas. Sei que ele não queria, mas meu sorriso ultrapassou as grades e provocou nele um sorriso também. Ele acendeu meu cigarro, mas ficou ali parado, perto, olhando-me diretamente nos olhos, ainda sorrindo. Continuei a sorrir para ele, vendo-o agora como uma pessoa, não mais como um carcereiro. Seu olhar me parecia ter também uma nova dimensão. Você tem filhos? Ele me perguntou. Tenho, veja aqui, eu disse, pegando minha carteira e nervosamente procurando as fotos da família. Ele também me mostrou as fotos de seus ninhos e começou a falar de seus planos e esperanças para eles. Fiquei com os olhos cheios de lágrimas. Disse-lhe que temia nunca mais rever minha família, de não ter chance de ver meus filhos crescerem. Ele também ficou com os olhos marejados. De repente, sem nada mais dizer, o carcereiro destrancou a cela e me conduziu para fora da prisão. Chegando à rua, em silêncio, me levou até os limites da cidade, onde me soltou. Ainda sem dizer palavra, tomou o caminho de volta. Minha vida foi salva por um sorriso. Sim, o sorriso, a conexão verdadeira, não planejada e natural entre os seres humanos. Conto essa história em minhas palestras porque quero que as pessoas saibam que sob todas as camadas que construímos para nos defender, sob nossa dignidade, nossos títulos, nossos diplomas, nossos status e nossa necessidade de sermos vistos de determinada maneira,
sob tudo isso, permanece o autêntico eu, o eu essencial. Não tenho medo de chamá-lo de alma. Realmente acredito que se essa parte sua e essa parte minha se reconhecem, não seremos inimigos. Não poderemos sentir ódio, inveja ou medo. Concluo com tristeza que todas aquelas outras camadas que construímos com tanto cuidado ao longo da vida nos isolam e nos distanciam do verdadeiro contato com os outros. A história de Saint-Tropez fala daquele momento mágico em que duas almas reconhecem uma a outra. Tive alguns momentos como aquele. Apaixonar-se é um exemplo, olhar um bebê é outro. Por que sorrimos ao olhar um bebê? Talvez porque vejamos alguém sem as camadas defensivas, alguém que nos dá um sorriso que sabemos ser genuíno, sem malícia. Aquela alma bebê que existe dentro de nós, sorri feliz ao reconhecer a outra. Essa é uma história de Hanoch McCarthy. Ai, gente, que história mais linda. Eu tenho um amigo que na faculdade ele falava, na dúvida, sorria. E eu tenho mania de sorrir, né? Tudo eu sorrio. E é engraçado que eu percebo o impacto que isso dá nas pessoas. Para mim essa história faz tanto sentido, porque eu vivo isso na minha vida. Todas as vezes que a gente dá um sorriso, a gente consegue desarmar o outro. E a gente se desarma também. A gente vive hoje num momento de que todo mundo anda muito armado, né? Muito recolhido, muito amedrontado. Que a gente possa conseguir novamente resgatar essa conexão que a gente tem com os outros. E não tem jeito melhor de um sorriso genuíno olhando nos olhos, não é verdade? Um beijo para vocês.